uma palavra de direcionamento. E a palavra de hoje é Romanos 13:13. Olha só, eu vou ler com vocês. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Diga assim, glutonaria. Muita gente está pouco falando, diga glutonaria. Aí ele fala, e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e inveja. Deixa aqui, Tamires, não vou citar os outros textos não, vou só falar aqui a título de informação. Só no Novo Testamento você encontra mais de 10 textos falando sobre glutonaria. Só no Novo. 1 Pedro 4:3, Lucas 21, Gálatas capítulo 5, e aí sucessivamente. Mas por que eu escolhi Romanos 13:13 de todos os textos? Porque tem uma coisa aqui, também tem nos outros, mas aqui fica mais claro. Ele coloca inveja na mesma categoria de erro ou de pecado que contenda. Tá? Para quem estuda grego, se você algum dia tiver a oportunidade de estudar, vale muito a pena. O texto grego, ele divide por vírgula. Quando você vê dois objetos diferentes, deveria ser assim, né? Glutonaria, vírgula, bebedeira, vírgula, impudícia, vírgula, dissoluções, vírgula, contenda e inveja. Deveria ser assim. É porque que são dois objetos separados por vírgula? Porque esses dois objetos, para os judeus, para quem escreve em grego, são tratados por igualdade. São duas coisas que pesam iguais. Tá bom? Então ele compara inveja e contenda com o mesmo peso. Ora, quem tem inveja do irmão tem o mesmo tipo de peso espiritual, de pecado, de quem causa contenda. Tá? Quem pratica imundícias tem o mesmo tipo de dissolução, causa divisão. E quem gosta de beber cachaça tem o mesmo tipo de peso espiritual de quem tem glutonaria. E eu quero falar de glutonaria. Glutonaria é o pecado da comida. E se eu fosse definir glutonaria, eu definiria que glutonaria é quando o alimento manda em você e torna você dependente dele, mesmo que Deus seja posto no meio. Então, para você que quebrou o jejum porque não conseguiu ficar sem comer determinado alimento, glutonaria. Preciso falar. Essa semana eu estive na casa de um irmão, de uma irmã, que ela não é da nossa igreja, mas ela decidiu entrar no propósito. Aí a gente foi lá, ela ofereceu o café, disse quero. Aí ela falou, olha, se eu não tomar o café, me dá uma dor tão grande. Eu falei, por que a senhora não toma um remédio e segura o café? Não, irmão, eu não consigo. Eu disse, cuidado. Quando você fica dependente de certo alimento, você comete o pecado de glutonaria. Glutonaria é a comida mandando em você, e não você mandando na comida. E aí a gente vê que você está com um problema de glutonaria quando, ainda que Deus seja colocado no meio, você prefere a comida do que o propósito com Deus. Isso não vale só para quem quebrou, isso vale para quem queria participar. Ai, não vou para deixar de comer. Você está com problema. Eu não estou falando de pessoas que não têm condição financeira suficiente para participar deste tipo de propósito. Eu estou falando de quem tem todas as condições de saúde e financeira, mas não vem porque não pode deixar de comer um pedaço de carne.
Sabia que muita gente nunca nem conhecia esse pecado de glutonaria? É quando a comida manda. É quando você é governado pelo que você come. Tem pessoas, irmão, que se não jantar, não vem nem para o culto. Porque não consegue vir para o culto com fome. Nem atenção ela presta. O que é que eu aconselho? Para quem não entrou no propósito ou para quem quebrou, por causa disso, você precisa fazer urgentemente um propósito pessoal com Deus para vencer a glutonaria. E como que a gente começa? Começa pelo que você mais gosta. Irmão, pecado se enfrenta de um modo drástico. Tem uma frase que eu postei no Instagram, eu nem lembro, eu lembrei assim, um pedaço da frase eu postei ontem, que diz assim, ó: pecados tratados com carinho causarão terríveis problemas futuros. Então, quando você vê alguém bebendo cachaça, mas você é uma pessoa que não fica sem comer carne, você não pode falar de quem bebe, viu? Porque você está no mesmo nível espiritual que a pessoa que bebe está. São colocados como o mesmo peso. Eu já falei aqui que tem pecados que são mais graves que outros pecados. Essa história de que todo pecado é tudo igual, não, isso é uma doutrina de demônio. Pecado não é igual. Não é justo uma pessoa que roubou um chiclete ser punido da mesma maneira de uma pessoa que estuprou e matou 4 pessoas. Não, é diferente. E eu mostro todos os textos mostrando a diferença que tem pecados que são maiores que outros. Por exemplo, quem pecar contra Jesus tem perdão, contra Deus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Significa que, necessariamente, o pecado contra o Espírito Santo é mais grave do que o pecado contra Jesus. Então aqui, o apóstolo Paulo fala para os romanos sobre o pecado da glutonaria, que se infiltra dentro dos lares e a gente nem percebe, nem se dá conta. E aí a gente tem que começar a ensinar as crianças desde pequeno. É por isso, irmão, que tem muita gente com problemas de obesidade relacionadas à comida. Não é pelo biotipo, é porque ela tem uma compulsão por comer. E aquilo, olha, todo pecado vira vício. Todo pecado vicia, todo. E aí quando você vê, já está fora do limite. Mas ainda dá tempo. Um dos motivos para que a lei de Moisés estabeleceu, depois os apóstolos deram continuidade, mas um dos motivos para a lei de Moisés estabelecer o jejum é que Deus é muito inteligente. É para você aprender a controlar o que come, porque senão até a comida se transforma um Deus dentro da sua casa. Pensa que é fácil, é? Esse jejum, não é fácil não. Para quem está no jejum ainda e está dizendo assim, rapaz, fulano quebrou, então fulano é glutão. Você tome cuidado para você não quebrar também. Porque nós estamos no 7º dia. Ainda falta 14, né? Falta 14. E os que estão em pé, cuidado para que não caia. Podia ter falado isso, Givaldo, mais cedo, que eu não tinha quebrado. Mas o Espírito Santo é que faz as coisas do jeito dele, né? Então nós vamos orar, nós vamos apresentar o nosso jejum. E quando eu estava meditando hoje lá em casa, o Espírito Santo disse assim: diga para o povo orar. A oração de hoje vai ser para eles terem força contra a comida. Eu disse, mas Jesus, como é que alguém ora contra a comida? Eu já vim brigar com o demônio, missionária Sueli. Eu já vim brigar com espíritos potestades. Eu já vim brigar, mas com comida é a primeira vez. Jesus disse, pois pronto. Então você que está no seu propósito, se tiver na salinha alguém que esteja no jejum, sai do seu lugar, vamos orar. Você que está em casa, que não pôde vir hoje, porque está doente, aí onde você estiver, dobre o seu joelho. Hoje é dia de você orar contra a comida, para a comida não vencer você nesse propósito. É engraçado, mas é sério. Eu fui no Bom Machê essa semana com o Jairo, passei bem pertinho da estante